Oi, meu nome é Antônio e você está escutando São Paulo Isolada. Antônio Rodrigues, estatura 1,70, talvez pela idade a gente já baixa, né? Já perde estrutura óssea, moreno, um pouco careca, semicalvo, olhos castanhos, segundo a descrição do exército, uma complexão física razoável. Fui mais gordo, mas devido à cegueira que eu tive há 2 anos atrás, alguns problemas aí, acabei emagrecendo bastante. E estou aí lutando pela vida. Primeiro que não esperava que fosse dessa maneira, mas enfim, observando a situação geral, não só aqui do país, mas do mundo, né, como um todo, eu respeitei o decreto, foi decretado lá 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu fiquei os 90 dias em casa. Não trabalhei, fiquei apenas lá. E depois desses 90 dias, eu tive que enfrentar a pandemia e voltei ao meu trabalho. E continuei trabalhando do mesmo jeito, com um movimento bem menor, pessoas indo embora, outras novas que chegaram também aqui. Mas, normalmente, o fluxo de pessoas diminuiu muito. Tanto é verdade que eu vou ter que sair daqui. Conta como foi ficar em isolamento para você? O isolamento, para mim, não foi tão impactante, porque as coisas acontecem para as pessoas da maneira que elas têm seu estilo de vida, seus hábitos, seus costumes. Eu, desde os 10 anos, sempre fui solitário, toda a minha vida. A partir da hora que perdi meu pai e minha mãe, acabou esse tipo de coisa que o pessoal chama de muita socialização. Então, eu sempre fui muito restrito a isso. Isso foi quando? E você Eu tinha 3 anos de idade. Os dois foram, assim... Os dois. Meu pai abandonou minha mãe, em consequência disso, no decorrer da vida dela, faleceu muito cedo. Eu tive 5 mães de criação. Então a solidão para mim em nada é a mesma coisa. Eu comento com a minha esposa, caso vivêssemos na Índia, eu seria um ermitão. Viveria num templo, não me importaria com isso. Em casa, foi tranquilo, né? Passei os 3 meses lá, eu e ela, sem muito tempo de ter sossego, porque, infelizmente, devido ao relacionamento da minha filha com o marido, teve que se separar, né? Não deu certo, como esse tipo de coisa afetou muitos casais, né? No caso dela foi até bom, porque ela acabou descobrindo, como é que eu posso explicar para vocês, alguns defeitos de convivência para com o rapaz, se bem que já tinham um relacionamento já de 2 anos, mas ele só vai conhecendo a pessoa conforme convive com ela. Ela achou por bem, né? Já tendo um filhinho, não deixar ele próximo do pai para não ter má influência. Aí se separou, foi lá para casa e a gente encarou lá os 3 meses de reclusão. Mas sempre foi em casa, sempre em paz. Graças a Deus. E aqui, quanto tempo o senhor está aqui? Eu conto pelo tempo que eu estou na região. Eu vim para cá em 99. Eu estive na Teodoro Sampaio no 640. Aí o Digênio, dono do Objetivo, de posse de seu poderio, né? Comprou o casarão antigo, da qual eu tinha meu chaveirinho lá, expulsou todo mundo. Aí eu fui para Capote Valente. A posteriori, depois tivemos que abandonar, porque a dona pediu local por causa de aluguel. Fomos para Arthur de Azevedo, fiquei lá 7 anos. Aqui estou beirando já há uns 3 anos, eu acho. Mas aqui na região, nesse espacinho pequenininho, que não é muito distante, o que eu te falei, 20 anos, 21 agora, ia fazer. O senhor é daqui de São Paulo mesmo? Sim, nasci em Osasco. Na época, São Paulo pertencia a Osasco, né? Não era uma cidade emancipada. Nasci lá e vim para São Paulo muito cedo. Mas assim, profissionalmente, eu vim para São Paulo com 14 anos de idade, já sendo chaveiro. E para você, quais que são as mudanças que a pandemia despertou? Você acha que você vai sair diferente? Não vou sair diferente, vou ser eu mesmo, sempre fui. Porque esse negócio da gente mudar comportamento, mudar jeito, mudar seu ser, desde quando você se entende por gente, são coisas que vai de pessoa para pessoa. Eu amadureci muito cedo, então a pandemia, assim, impactante para mim, mudar de personalidade e tal, nunca vai me mudar, vou ser eu mesmo, do mesmo jeito, não tem como. Agora, outras pessoas, sim. Eu conheci pessoas idosas na minha infância, que devido a acidente, algum choque, alguma coisa terrível que aconteceu na vida delas, mudaram realmente de comportamento. Eu conheci pessoas que não acreditavam em Deus, passaram a acreditar.
Eu conheci pessoas que eram ruins, pessoas que saíam na rua assim, de cada 10 pessoas, 7 ou 8 falavam mal daquela pessoa. E de repente tornou uma pessoa boa. Mudou o comportamento. Mas eu vejo isso muito no metrô, no ônibus. Algumas pessoas se respeitam mais. Que é uma coisa um fenômeno que ocorre normalmente nas épocas de Natal e Ano Novo. Já está sendo um pouquinho mais constante. As pessoas se importando com outras. Eu vejo isso. Depois da pandemia, você vê isso? Depois da pandemia, comecei a ver mais. Mesmo nessa condição de usar máscara e ficar em distanciamento? Sim, mesmo assim. A mudança do pessoal está sendo muito radical. Ouço pessoas conversando, falando alguma coisa assim que você nota que mudou um pouco. É coisa de cada ser humano, cada pessoa. Tem outras pessoas que não se importam com nada disso, né? Outras se importam. Como que você vê esse Brasil pós-pandemia? Como ver o Brasil pós-pandemia? Que ainda não estamos no pós, né? Nós estamos nela ainda. Difícil, mas o povo brasileiro, as pessoas em geral, elas são boas, não são ruins. Temos aí uma minoria de bolsonaristas caminhando ao nosso redor. Eu digo ele porque é um exemplo ruim. Então, para mim, classificar uma pessoa ruim, eu estou falando assim, dessa maneira, porque virou moda agora, né? Mas a maior parte de cada 10 pessoas ainda nessa rua aqui, você deve encontrar umas 3 ruins. Na maioria são pessoas boas. Então, eu acho que vai ter muita ajuda, as pessoas vão procurar se compreender mais. Eu acredito que sim, tem muita gente por aí. Você não vê, mas aqui nesse espaço de tempo, ali no túnel do metrô, eu já vi uns cavalões, mas cavalões, molecões chorando porque perdeu alguém. E sofrimento, quando as pessoas sofrem, elas têm uma tendência do coração ficar mais cheio de... sem ter muita agressividade. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade e outros que começaram a ficar mais ruins e tal, se sensibilizam quando vê esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser uma melhora, não só para cá, para nós, no mundo inteiro, né? Que esse tipo de coisa que acontece aí, segundo a minha análise, é semelhante a uma guerra. As pessoas se esquecem do que é você ver uma pessoa baleada, esfaqueada, morrendo, ou corpos jogados no chão. Ninguém aqui sabe o que é isso. Se as pessoas tivessem uma noção de um matadouro para ver, por exemplo, os bois sendo sacrificados e o choro deles, a pessoa ia ter um pouco mais de sensibilidade na vida e se trouxesse isso como uma filosofia de vida para ela viver aqui entre nós, seria bem menor esse tipo de coisa que a gente tem, que é muita agressividade, alguns, falta de paciência, estupidez gratuita que eu vejo por aí, como no trânsito, tenho visto muito menos brigas de trânsito aqui. Em um ano, eu me lembro de ter visto 3 aqui, de buzina, não sei o que, alguma coisa assim, só. A coisa assim tá melhorando um pouquinho. Aqui vai melhorar bastante, sim. O pessoal não tem costume de ver esse tipo de coisa. Quando vê, sofre um impacto. Mas eu não sei se eu já estou acostumado com esse tipo de coisa, que minha vida não foi com papai e mamãe do lado, se bem que eu tive 5 mães de criação e 2 tutores. Me deram uma formação educacional até os 10 anos. Depois disso, foi eu e Deus. Aí você saiu de casa cedo, então, e não voltou mais? Eu fugi de casa devido a um comportamento que eu não estava aceitando, sabe? Da minha cunhada. Aí eu me senti um peso. Para eles. E fui embora. Sem falar nada? Sem falar nada. Só apareci lá na casa dela, sei lá, quando foi. Nossa, o pessoal nem me reconheceu. Nem me reconheceu, mas já era adulto, já era profissional, tinha minha profissão, já havia cuidado já das minhas mães de criação. Seu Antônio, você pensa na morte? Eu penso, mas mais agora, né? Chegando no 60, sabendo que a gente já está no bico da onça lá mesmo, né? E eu comento com meus filhos, especialmente minha filha, né? Alguns detalhes, algumas coisas, procuro chamar a atenção dela para a realidade da vida. E digo a eles, olha, nós já estamos na hora extra aí, ó. Vocês aproveitem quando a gente está vivo, porque depois a gente morrer já era, não adianta chorar não. Então é isso, mas eu vejo ela como uma coisa natural, bem natural.
Tem muita gente que tem medo da morte e tudo. Eu realmente, vocês podem achar, algumas pessoas falam, você não tem, duvido. Primeiro que você não vai saber. Se eu tenho um infarto, meu filho, melhor ainda, que você não vê nada. Não dá nem tempo de chamar a ambulância. É 2 segundos, você vai, já era. Então é uma coisa assim, se você for questionar a morte, você tem que questionar seu sono. Você tem medo da morte? Tenho. Então você não durma. Porque você dormiu, você morreu. Que o sono é uma morte. Agora, eu tive uma grande dúvida a esse respeito, entre medo da morte ou não, antes de me casar. Porque minha mãe morreu cedo, meu pai abandonou minha família, então eu não queria me casar. Eu achava que eu não deveria me casar. Eu me casei com 24. Meus irmãos se casaram com 18, 17, 19. O meu irmão Décio, com 15 anos, ele já tinha se relacionado com alguém que foi obrigado a se casar. Então eu me casei tarde, por causa desse detalhe. Eu não queria formar uma família e morrer cedo, porque o pessoal dizia assim, coisa de sangue, hereditarianismo e tal, não sei o que lá, a tendência de você morrer cedo, porque sua mãe morreu cedo também, entendeu? Falavam isso pra você? Naquela época. Nossa! Aí eu cheguei a uma conclusão, depois de muito tempo, algum estudo, algum conhecimento próprio, cheguei à conclusão de que isso era besteira, entendeu? Acabei me casando, né, de uma maneira que nem eu esperava que fosse me casar, no civil e na igreja, que eu não tinha essa pretensão. Dei sorte, graças a Deus dei sorte. Posso não ter dado sorte no meu ramo de chaveiro, como outros amigos meus. Mas, a nível de convívio familiar, eu dei sorte. Muita sorte. Como o senhor avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso a governo federal e estadual? Olha, o governo estadual, municipal, antes do Bruno morrer, ainda foram melhores, muito melhores do que o federal, é óbvio. Inclusive, eu não entendo como que as pessoas normais, como nós, eu e você, é óbvio que não somos todos iguais, né? Mas eu estou citando que é para não dizer que eu só estou culpando os outros e não a mim. Então, eu estou me botando no meio também, tá? Consegue eleger um cara desse. Não sei, uma coisa que falta nas escolas é orientação política. E não tem. Deveria ser uma coisa obrigatória como o catecismo. Na época tinha, né, no meu tempo lá, ensino de catecismo nas escolas era obrigado. Hoje não tem mais. Diante do Bolsonaro ser eleito, no diálogo lá na Cardeal, um amigo meu, eu vou votar no Bolsonaro. Eu virei para ele, por que o senhor vai votar no Bolsonaro? Você sabe quem é o homem? Não, o meu filho é advogado e ele vai votar nele, e eu também vou votar. Eu disse a ele assim, tem uma coisa que seu filho, por mais estudado que ele seja, por mais Einstein que ele seja, ele nunca será ter experiência da sua vida no convívio com essa politicaiada nos anos de vida que o senhor tem. E o senhor vai votar num cara desse ainda? Aí que é minha língua. Meu filho acabou fazendo campanha pro Bolsonaro. A esposa dele induziu ele a votar e ele aceitou. E ele sempre foi esquerdista. Não quer dizer que a esquerda seja certa, entendeu? Inclusive, quando eu começo a falar as coisas para as pessoas, o povo fala assim, você é comunista? Não sou nada disso, gente. Inclusive, na política, não deveria existir nem esquerda, nem direita, nem meia, nem nada disso. Deveria ser bom senso. Apenas isso. Por quê? Ali você vai resumir e vai fazer o que é necessário para aquele povo sobreviver, melhorar, estudar, sei lá. O Brasil é um país rico, enorme, grande pra caramba. E você só encontra a gente fazendo o que não deve. Aí você rotula lá, o cara é de esquerda. Não, o cara é fascista. Não sei o que lá. Meu, não devia existir nada disso. A política boa é essa. Não ter partido nenhum. Os Estados Unidos tem lá, a esquerda, os democratas e os republicanos. Agora, atualmente na pandemia, eles agiram como? Eles agiram como comunistas. Não reza a lenda que comunismo lá não é o Estado que banca o povo? Eles não bancaram o povo lá? Bancaram. Estão bem. E por que nós aqui não estamos bem? Bolsonaro ameaçou ser comunista lá no começo, dando 600 contos para o pessoal, e agora 150 contos que não paga nenhuma conta de luz.
voltando aí a 4 anos atrás, logo que a Dilma foi impeachmentada, por pedalada, ridículo, mas enfim, ela foi impeachmentada por muito menos do que esse cara está fazendo, que já deveria ter saído. Aí vai um montão de gente ali ao redor, só porque o cara tem um título de capitão, ou sei lá, eu que fui expulso do exército, tem medo de mexer com um cara desse. Então, o que acontece? É um político que tem na formação, na minha opinião, psicológica dele, ele é não sei se você já conheceu gente assim, eu já conheci. Pessoas que vão se desenvolvendo na vida, mas param naquela idade, 15, 16 anos de idade. Ele tem esse pensamento, ele é adolescente, ele é criança. A mente dele é criança, ele não cresceu. A ponto do cara falar o que ele fala, eu nem ouço, não procuro nem ver quando aparece, eu atiro, já desligo, porque não vai me acrescentar mais nada. Na minha opinião, o município fez o que pôde fazer. O governo do estado poderia fazer mais? Podia, sim, com certeza. Mas dentro do limite da Covid, ele fez muito bem, eu acho. Ainda brigando lá com os caras para trazer uma vacina, que seja lá, chinesa, 50% só de imunização. Mas o mais importante é evitar que o cara vá ao hospital e morra lá, né? Isso que é mais importante. O que o senhor quer para o futuro do Brasil? O que todo mundo quer, né? Bons políticos. Não adianta eu falar que eu quero prosperidade, porque não vai resolver. Porque está mais do que provado, hoje está saindo na TV e tudo, mas outrora lá, 30 anos atrás, não saía o que eu vou te falar agora. Análise de quanto você, num ano, você tem que trabalhar para pagar de impostos. São 6 meses. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a trabalhadora ou trabalhador brasileiro que possui rendimento médio de R$ 2.543 precisa trabalhar 149 dias para pagar impostos. Ou seja, é necessário trabalhar quase 5 meses em um ano para pagar todos os tributos federais, estaduais e municipais. Isso representa 40,82% do total do rendimento dessa população. Em 2020, esse número era de 151 dias. O Brasil está entre os 10 países com mais dias trabalhados para pagar impostos. Isso tem que acabar. A cada ano que passa aí a coisa fica pior. Eu admito mesmo, rapaz. Na época do Lula estava melhor do que agora, muito melhor. E se ele tivesse o poder ou ela, todo mundo ao redor não estaria morrendo de fome. Eu não estaria saindo daqui. Eu não estaria saindo daqui dessa região, entendeu? Porque logo que ela saiu, eu me lembro que teve 4 aumentos de luz, um mês seguido do outro. Você lembra disso? Teve 4 aumentos de luz, isso é um absurdo. Aí eu pergunto para você, quem é que gera esses aumentos? O empresário, ele não é capaz de... Isso aqui, para mim, é um prejuízo. O Toninho me mostra uma chave. Mas não foi o cliente que pagou. Esse prejuízo, eu assumi. Ficou para mim. A maior parte dos empresários grandes, não. Eles têm uma carreta, vem vindo lá a carreta. Caiu lá na estrada, furou, estourou, pegou fogo. Todo aquele prejuízo, ele vai jogar em cima do produto dele. Ele não vai ter prejuízo nenhum. Ao invés de cada um assumir seu prejuízo, não. Quer jogar nas costas da gente. Eu dou nota fiscal, mas quem paga ICMS, quem paga o ISS, quem paga tudo, sou eu, não é você. É R$30 a cópia dessa chave, tá? Mas eu não vou pegar os R$30 e vou jogar mais não sei quanto aqui em cima para sair para você por R$35, que você vai pagar um imposto para mim. Na luz é assim. E por que é assim? A água também está nesse mesmo caminho. Por que a gente tem que pagar esse tipo de coisa que eles é que deveriam recolher? E vai por aí, essas coisas todas, seja nesses ramos, qualquer outro ramo, é assim. Mas só o governo que nunca perde. Como o senhor enxerga ano que vem? Nada vai mudar ainda o ano que vem, tenho certeza. Que vai levar algum tempo para todo mundo se recuperar, se colocar no lugar, ter novos retornos. O ano que vem vai ser tão ruim quanto esse, para todo mundo. Vai ser fraco. Agora, a única coisa de bom que vai acontecer o ano que vem é que o Bolsonaro vai cair, né? Não vai cair por bem, vai cair por mal. Só saiu morto, saia morto. Ele vai ter que sair de lá, porque o povo vai tirar ele de lá. E se ele quiser sair morto, ele pega e ele se suicida na cadeira. Aí, tudo bem, maravilha. Né? Fazer como o Getúlio, né? E o que o senhor quer para o seu futuro? Nada, não tenho o que querer mais para o futuro. O que eu tive que fazer, eu já fiz. O que eu faço agora é encaminhamento para os meus netinhos, né? Que eu tenho 2. Poder deixar alguma herança para os meus filhos, né? Se eu tiver essa chance ainda.
E mais nada. O que eu gostaria mesmo de fazer, se eu pudesse, seria estudar yoga, né? Mas não tive chance. Mas por que o senhor não procura? Porque é um ensino caro, é um custo alto. Já quando eu comecei, na minha adolescência, já era alto. Online não funciona esse tipo de coisa. É um tipo de ensinamento que você tem que estar com o mestre do lado. Se bem que meu mestre sempre disse, aprenda o básico, praticando, mesmo à distância, o mestre vai te encontrar. E esse cara que me falou isso, o yoga dele é bem técnico, viu? Não é espiritual, nem tem essas coisas não. É bem racional, o cara que me falou isso. Mas tá aí. Mas é uma coisa que eu gostaria na minha vida, mas infelizmente não vai dar. Mas tá bom. O senhor pensa em meditação, talvez? Eu sempre pratico, sempre fiz. Outra hora lá atrás, na minha vida, eu pratiquei bastante, muito, exaustivamente até. Chegou a um ponto que eu larguei de fumar o cigarro porque eu sentia ânsia de vômito. Ou eu praticava yoga ou eu fumava. Eu tive que largar de fumar. Mas aí aconteceu algumas coisas, a gente vai, né, se afastando. Aí eu tive que deixar. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.